a oração em línguas é uma ferramenta que o Senhor nos dá através do Espírito Santo. Olá, seja bem-vindo ao canal Glória na Terra. Hoje eu quero compartilhar com você um pouco, sobre o que a palavra diz, sobre o que eu entendi, sobre uma das ferramentas maravilhosas que o Senhor Deus nos dá através do seu Espírito Santo, que é a oração em línguas, porque existe todo um misticismo, tem a ver, às vezes parece que tem a ver com mérito, essa coisa da oração em línguas, mas eu queria compartilhar com você um pouco sobre o meu entendimento, sobre isso, algumas coisas da palavra e como que aconteceu comigo. Lá em 1 Coríntios 14, diz assim, no verso 1: Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Existe uma língua, que se chama língua dos anjos, fala lá no capítulo anterior, em 1 Coríntios 13, fala sobre a língua dos anjos, que é uma ferramenta, nós precisamos primeiro entender isso, uma ferramenta que o Senhor nos dá para que nós possamos falar diretamente a Deus, como nós lemos aqui. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Então existe uma maneira, do nosso espírito se conectar, ali com o Senhor diretamente, sem passar pelo crivo da nossa mente, sem que, nós venhamos a entender aquilo que a gente está orando, porque em outro texto fala que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, com palavras que não se podem expressar, coisas que nós verdadeiramente não entendemos. Também em 1 Coríntios 14, só que no verso 14 diz assim: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, a parte A, mas a minha mente fica infrutífera. Aqui diz que se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. É um fato que o Espírito Santo ora comigo quando eu estou orando em outras línguas. Mas a minha mente fica infrutífera. Quando a Bíblia fala da mente, a mente tem a ver justamente com o entendimento, com a alma, com as vontades, com os pensamentos, isso tudo está na alma. E aí, o que acontece? A minha mente, ela fica infrutífera. Por quê? Ela não entende nada que eu estou falando. Porque às vezes, por exemplo, eu posso parar para orar pelo meu casamento. E aí eu começo a orar assim, Deus, transforma o meu marido, Deus faz o meu marido ver isso e ver aquilo, e fico orando ali, eu tô sabendo o que eu tô falando. Vamos supor que eu ore em línguas pelo meu casamento. E aí eu começo ali a orar em línguas, e a Bíblia fala que se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato. Então já não é a minha oração, já não é com o meu entendimento, mas o Espírito Santo está verdadeiramente, é um fato que ele está orando direto a Deus. Está falando direto a Deus, como nós já lemos aqui. E aí o que acontece? Às vezes, nessa oração que eu estou orando pelo meu casamento, que eu estou colocando em línguas ali, estou fazendo o meu espírito orar, o que às vezes o Espírito vai estar falando ali para Deus? Já está falando assim, Deus, faz essa mulher perceber o marido maravilhoso que ela tem. Faz ela ver... Olha só, mas eu não oraria isso, porque eu acho que eu não preciso orar isso. Então, a oração em línguas é uma ferramenta que o Senhor nos dá através do Espírito Santo. A Bíblia diz, lá em Mateus, deixa eu abrir com você. Mateus 3:11, diz assim, aqui é João, o chamado Batista, dizendo: Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu,
cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E batismo significa imersão, significa ser cheio. Ele prometeu que ia nos imergir no Espírito Santo. Né? Lá em Atos 1, deixa eu ler com você. Atos 1:5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aqui, Jesus prometeu aos discípulos, falou: olha, fiquem juntos, orem, busquem, porque eu vou batizar vocês com o Espírito Santo. Eu vou fazer com que o Espírito Santo encha vocês. E aí vocês vão ser minhas testemunhas, porque através da ação do Espírito Santo, nós somos levados à verdade. Porque a Bíblia fala, né, que o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. E que o Espírito Santo ia nos revelar a verdade. Qual é a verdade? É Cristo. Né? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é necessário que nós, que entendemos, né, que cremos nesse poder que temos, né, que é ser cheios do Espírito Santo, venhamos a buscar ser cheios do Espírito Santo através do conhecimento do Senhor, lendo a palavra. Aí agora eu preciso falar para você um pouco sobre a minha experiência. Eu havia participado já de vários momentos em que existia ali um mover do Espírito Santo, né? O Espírito Santo livre ali, batizando pessoas. O que é isso? Enchendo pessoas plenamente do Espírito Santo. E várias pessoas, nesse momento em que foram cheias, falavam em línguas. E em vários momentos, várias ministrações como essa, eu me sentia cheia do Espírito Santo. Né? Me sentia ali, às vezes, né, cair, porque a Bíblia fala que, né, a glória do Senhor vem e nós, às vezes, sentimos ali e não conseguimos ficar de pé, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Lá no Templo de Salomão, quando foi dedicado o templo ali, a Bíblia fala que a glória ela era tamanha que as pessoas, né, não conseguiam ficar de pé. Então, de fato, existe um poder de Deus ali que excede, né, a nossa força corporal, né? E aí eu às vezes sentia isso, mas eu não conseguia falar em línguas. E isso me deixava assim, né? Na minha cabeça eu falava: meu Deus, será que eu não mereço? E eu falava: caramba, por que eu não tenho o Espírito Santo? Por que eu não sou cheia do Espírito Santo? E aí aquilo ali ficava assim, uma bagunça na minha cabeça. E eu via, às vezes, alguém falando em línguas, né? A impressão que dava é que aquela pessoa era mais espiritual, era mais cheia de Deus e tal, do que outras. Quando, na verdade, né, a oração em línguas ela é uma ferramenta. Ela é uma ferramenta, né, em que, como nós lemos aqui, eu oro direto a Deus. E aí aqui em 1 Coríntios 14, o Paulo ele vai falar, né, se você tiver a oportunidade, depois eu não vou ler tudo aqui, mas leia esse texto, né, 1 Coríntios 14, ele vai falar aqui, né, sobre a igreja de Coríntios. Ela exaltava essa oração em línguas de uma maneira que era assim, errada, sabe? E de uma maneira que eu via isso, eu via a oração em línguas como algo, meu Deus, é algo extremamente espiritual e tal, mas não, é uma ferramenta para edificar a si mesmo. Quando eu fui entendendo isso, né, e aí tem aquela coisa de você achar que está copiando alguém, né, porque as palavras vêm na sua mente, às vezes, e você fala: mas aí eu vou estar falando igual a fulano está falando. Na época, eu vi algumas ministrações do pastor Antônio Cirilo, né, que ele também já foi transformado, né, por essa ferramenta que é a oração em línguas, que edifica a si mesmo, né, nos firma na rocha. E aí eu fui desmistificando isso na minha mente,
né? Fui descobrindo que a oração em línguas era uma ferramenta. E aí eu falava, Deus, eu quero isso. E aí, né, teve um dia lá na igreja que de manhã foi assim, maravilhoso. Nós percebíamos a presença de Deus, a presença do Espírito Santo ali e tudo. E aí eu falei com meu esposo assim, falei, amor, vai para casa com as crianças e volta pro culto depois, eu quero ficar aqui na igreja. E aí pedi a ele, né, para ir arrumar as crianças, voltar pro culto, trazer uma roupa para mim. E eu falei, eu quero ficar aqui na igreja. E aí eu peguei, fui fazer, né, ali o meu momento com o Senhor, né? E aí todo mundo saiu para a igreja, fui ali pro altar, né? Fui ler a palavra, falar, Deus, eu quero entender isso e eu quero essa ferramenta. Eu quero ter essa ferramenta para eu usar. Não é para eu mostrar para ninguém, né? Eu não vou precisar falar na igreja, eu não preciso ninguém, se for da tua vontade, ninguém vai saber. Mas eu quero essa ferramenta, eu quero usar essa ferramenta. E eu entendia que eu tinha o Espírito Santo dentro de mim, né? Eu havia, né, passado já por algumas experiências do Espírito Santo, já tinha entendido que o Espírito Santo tinha me revelado várias coisas da palavra. Então eu falei, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, né? E eu quero essa ferramenta. E aí eu ali, né, orando ao Senhor, e aí vinha ali algumas coisas na minha mente e eu entendi, eu falei, Deus, me dá coragem para falar então. Porque eu já entendi que essa ferramenta está disponível para mim, eu já entendi que eu tenho o Espírito Santo dentro de mim, então me dá coragem para que eu externalize essa palavra com a minha boca. E aí eu pedi ao Senhor, né, ali insistindo, e aí eu falei uma palavra. E aí eu só consegui falar aquilo. E aí agradeci assim ao Senhor e aí comecei a falar e repetir aquela única palavrinha ali. E repetir e tal. E naquele dia assim, chorei e tal, me senti assim, cheia do Espírito Santo ali naquele dia. O culto foi uma benção e tal. E eu quietinha ali na minha. Isso foi um domingo. Naquela semana, gente, eu tive várias experiências, assim, de me sentir cheia do Espírito Santo, tocada pelo Espírito Santo, repetindo só aquela palavrinha. Eu ia pro carro, né, eu trabalhava de manhã na minha escola para dar aula, e aí no meu caminho, que era um pouquinho longe, né, da minha casa, e eu ia no carro, falando aquela palavra, eu sabia, porque como diz aqui, 1 Coríntios 14:4 fala assim, ó, o que fala em outra língua a si mesmo se edifica. Então eu estava edificando a mim mesma, porque eu estava falando em línguas, eu não estava entendendo, eu estava falando direto a Deus e eu estava edificando a mim mesmo. Então eu falava aquela palavra, repetia. Gente, teve um dia, eu cheguei na minha escola chorando, de tão cheia que eu me senti assim, que eu fiquei ali do Espírito Santo sendo firmada em Deus, na rocha, né, por causa daquela palavrinha que eu fiquei repetindo. E aí, assim como, né, a prática, né, de você falar um inglês, de você falar, né, alguma coisa, você vai aprendendo ali outras coisas, assim foi comigo. Eu fui insistindo naquela palavrinha. E aí, de alguns dias ali, eu de repente vinha, eu conseguia falar mais outra. E né, ao longo desse tempo, né, que eu tenho usado essa ferramenta, cada vez aumenta mais, né? Tem momentos ali em que você entra em intercessão, sabe? Que você percebe ali, você falando em línguas e aí vem alguém na sua mente e você intercedendo. Às vezes a gente está com dificuldades, às vezes com os filhos ou com nós mesmos, sabe? Uma coisa maravilhosa que eu aprendi, até mesmo as aflições, no dia da adversidade, no dia da aflição, no dia da dor, no dia em que a sua alma está gritando. Porque o que nós lemos aqui? Ó, vou ler de novo, 1 Coríntios 14:14.
Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. E na mente, nós já falamos, a mente é onde estão os sentimentos, né? Onde ali a gente tem o nosso raciocínio, a nossa inteligência, a nossa razão, né? Os nossos sentimentos, está tudo ali. Então, às vezes, naquele dia que a tua alma está aflita, você não sabe nem o que orar, você não crê, você está cheio de dúvidas, cheio de confusão na sua mente, você ora em línguas. Por quê? Porque se você orar em línguas, o teu espírito vai estar orando de fato. A tua mente vai gritar. A tua mente vai não querer que você ore em línguas. A tua mente, porque ela não vai estar entendendo nada. A tua alma vai gritar. A tua alma vai não querer que você use essa ferramenta, porque ela não vai estar entendendo. Então, e nós temos essa, às vezes, dificuldade de usar coisas que não conhecemos, né? Então, a nossa razão, a nossa justiça própria, né, os nossos sentimentos, às vezes, nos impedem de utilizar essa ferramenta porque a gente não está entendendo, mas é justamente aí, é nesse ponto que eu quero, né, me firmar com você. A oração em línguas ela é uma ferramenta para edificar, né, a nossa vida em Cristo, edificar a nossa vida ali na rocha, sabe? Para a nossa casinha que a gente está construindo ser firmada na rocha, edificar ali a nossa vida, né, no Senhor. Então, né, eu quero te encorajar a buscar o Senhor. Lá em Lucas 11, 9, diz assim: Por isso vos digo, pedi e dar-vos-se-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Existe uma plenitude do Espírito Santo, existe esse enchimento, esse batismo no Espírito Santo que nós precisamos buscar, insistir, né? Bater, pedir, buscar e bater. Isso fala de estágios, eu peço, mas eu busco. Sabe o que é o significado de buscar? Aplicar-se diligentemente a achar algo. Então, buscar o Espírito Santo é se aplicar a encontrar, sabe? E o Senhor, Ele dá essa ferramenta, né? Então, se você crê no Senhor, se você crê nesse sacrifício de Jesus pela sua vida, justamente para te firmar em Deus, para te firmar, né, nessa rocha, eu queria te encorajar a buscar, né, o Espírito Santo, a buscar os dons e a buscar essa ferramenta de edificação que é a oração em línguas. Que seja num momento de reunião, como foi ali que Jesus orientou os discípulos, né? Olha, fiquem juntos e vocês vão receber, né, poder de Deus, vocês vão receber o Espírito Santo e vão ser minhas testemunhas. Que seja numa reunião, né, da tua igreja, né, num culto específico ou dentro da sua casa, né? Eu sei de uma família que todos foram batizados em línguas, eles orando em casa, né? Juntos ali fizeram uma roda, né, e começaram a orar ali, e todos foram cheios, né, do Espírito Santo. Então busque, né, essa ferramenta maravilhosa de edificação, né? Então eu queria compartilhar, né, eu precisava compartilhar isso com você, que existe muitos mistérios, né, em relação a isso. Então eu queria contar para você essa experiência e pedir para que você deixe aqui, né, nos comentários, né, se você quiser contar alguma experiência ou perguntar alguma coisa, né, comente aqui esse vídeo. Fique com Deus.